programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o ortopedista Dr. Martins Bach Neto. Nós estamos tratando sobre a lombalgia, mas antes, uma outra dica de saúde com o Dr. Mário Caporal, que é um dos nossos consultores aqui do programa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que acomete principalmente os homens e algumas mulheres na pós-menopausa. Eu vou falar sobre a gota. O que quer dizer gota? A gota é uma enfermidade que acomete principalmente as articulações, dá uma reação inflamatória, principalmente nas articulações do dedo, do tornozelo, do joelho e outras articulações também pode acometer. A gota se deve principalmente devido ao aumento do ácido úrico no sangue. Então, para que as pessoas possam entender, a gota nada mais é do que uma inflamação que ocorre na articulação em consequência do ácido úrico elevado que causa acúmulo de cristais de urato nas articulações. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Doutor, continuando então, né? Nós estávamos falando, para quem ligou a televisão agora ou quem estava nos assistindo, a gente já conversou sobre o que é a lombalgia, sinais e sintomas, né? Como que a pessoa pode reconhecer a parte da atividade física relacionada à dor, né? Então, agora vamos conversar sobre os remédios. Quais são os remédios que são indicados? Sempre deixando bem claro que a automedicação ela é totalmente fora de cogitação, né? As pessoas devem consultar o médico, mas a gente conversa aqui para as pessoas entenderem quais são as medicações usadas e se tem alguma forma de tratamento alternativa. Então, a partir do momento que é feito então o diagnóstico da lombalgia, ou seja, se a gente descobriu algum fator casual que está causando esses sintomas, o que é importante? Importante fazer o tratamento, e o tratamento sempre é iniciado então com repouso, ou seja, com algum tipo de medicação, ou seja, que pode ser usado analgésicos simples, anti-inflamatórios não hormonais, às vezes anti-inflamatórios hormonais, opioides, não opioides, para tentar aliviar o sintoma do paciente, que quando o paciente procura é porque ele está com uma dor, que está incapacitando, ele quer uma resposta, e uma parte dessa resposta é conseguida com a medicação, e uma outra parte também é conseguida com algum tipo de reabilitação para a coluna, algum tipo de terapia que também é algum método para tentar aliviar esse sintoma. E hoje em dia aqui em Tubarão, o mercado oferece essa parte de reabilitação? Vocês têm uma indicação para fazer? Não, hoje em dia oferece em Tubarão, existe várias modalidades de terapia, né? Existe a fisioterapia, existe o pilates, existe o RPG, existe a acupuntura, existe a osteopatia, existe quiropraxia, ou seja, uma infinidade de ofertas, ou seja, e cada paciente vai se adaptando com alguma modalidade. Naquela modalidade que o paciente vai se adaptando, a gente vai estimulando e orientando. Mas vocês, enquanto médicos, sempre orientam assim, os pacientes a fazerem este encaminhamento? Sim, a gente sempre orienta para ver qual é o perfil do paciente, para ver qual melhor ele se encaixa de acordo com o seu diagnóstico. Doutor, em relação à hérnia de disco, ela é parecido os sintomas com a lombalgia? Qual é a relação entre as duas? Então, a lombalgia, como a gente já havia falado, a lombalgia então é um sintoma de dor nas costas, dor na região lombar. E um dos fatores, uma das causas que pode causar a lombalgia é a hérnia de disco, ou seja, a hérnia de disco é uma lesão
no disco intervertebral, ou seja, que está localizado entre as vértebras da coluna lombar. E esse disco, por alguma alteração, ele pode então ocasionar uma hérnia. Ou seja, uma hérnia, o que seria? É toda uma estrutura que está fora do seu lugar anatômico, ou seja, a hérnia do disco intervertebral, ou seja, quando o disco da coluna está fora da sua posição anatômica. Então ele causa o sintoma de dor e muitas vezes com a hérnia de disco é bem comum também o que a gente chama de lombociatalgia, ou seja, além da dor lombar, é comum acontecer o quê? Uma dor nos membros inferiores. Por quê? Porque da coluna lombar saem os nervos que vão para a região dos membros inferiores. Ou seja, então pode ter essa dor irradiada para os membros inferiores por causa de uma compressão de uma raiz nervosa que pode acontecer na hérnia de disco. Ou seja, então junto com a lombalgia pode ter então uma lombociatalgia, que é uma dor nos membros inferiores, uma dor nas pernas, ocasionada, por exemplo, por uma hérnia de disco. Nervo ciático teria alguma relação? Ou... Não, teria relação sim, porque o nervo ciático, na verdade, que todo mundo é bem comum, o pessoal comentar do nervo ciático, o nervo ciático nada mais é do que, ou seja, um conjunto de raízes nervosas que sai da coluna lombar, ou seja, alguns ramos da coluna lombar se juntam para formar o nervo ciático. Então, se ele está comprimido lá na coluna vertebral, ou seja, por uma hérnia, por exemplo, então ele pode ter uma dor irradiada no território desse nervo, ou seja, uma dor para o membro inferior, uma dor na coxa, no joelho, na perna, no pé, pode ter essa dor irradiada por um problema na coluna lombar. Doutor, e é comum lombalgia na criança e no adolescente? É menos comum, mas também pode aparecer, ou seja, atendo também muitas crianças, adolescentes com dor na região lombar. Por quê? Porque principalmente os problemas mais simples que acontecem também são por falta assim, de má posturas, ou seja, adolescentes, crianças, sentam muitas vezes de forma irregular na sua carteira, em casa, muito videogame, ou seja, carregam muito peso em sua mochila, e esse é um dos principais fatores assim de dor lombar. Ou seja, claro que pode sim ter outras causas que estão ocasionando essa dor lombar, mas as mais comuns são esses problemas de aparecer. O Estação Saúde vai agora para um breve intervalo. Nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é a lombalgia. Não saia daí, o programa está bem interessante.